TV Elas por Elas Formação está cheio de novidades. A cada semana um tema diferente será trabalhado em aulas ministradas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, nossas colaboradoras se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. Mas não é só isso. Como você já sabe, o objetivo do nosso programa é preparar e formar mulheres para a disputa política. Por isso, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TV PT. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O tema desta semana é Políticas Públicas de Direitos Humanos e na roda de conversa de hoje a ex-ministra de Direitos Humanos Idely Salvati e a vereadora de Florianópolis, Carla Aires, se juntam para discutir o assunto. A mediação é da professora Selma Rocha. Olá, nós estamos aqui em mais uma roda de conversa, hoje sobre a aula da Idely Salvati sobre direitos humanos e gênero. Nós estamos aqui com a Idely, estamos aqui com a Carla Aires, e eu quero trazer um pouco do currículo dessas duas mulheres, para que todo mundo conheça a história. Às vezes as pessoas falam, a Idely é desde a fundação do PT, mas a Idely fez tanta coisa desde a fundação do PT, e é importante que todo mundo conheça isso. Então, a Idely foi presidente, a Idely é professora, ela foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, no SINT de Santa Catarina, por 2 mandatos, entre 89 e 92. Ela foi uma das fundadoras da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, e foi tesoureira da CUT entre 88 e 91. Ela foi do diretório da executiva do PT de Santa Catarina, por várias gestões. Foi eleita em 94 pela primeira vez como deputada estadual, depois teve um segundo mandato entre 99 e 2002 para deputada também. Ela fez parte do governo da Dilma Rousseff, ela foi ministra da Pesca, foi ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais e ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos. Em 2002, numa eleição, aliás, bem disputada, a Idely foi eleita senadora pelo estado de Santa Catarina. Foi a primeira mulher a ser eleita senadora do PT. E ela também, durante o governo Lula, foi líder da bancada petista no Senado e líder do governo no Congresso. Então, a Idely, e hoje ela é da direção nacional do PT, e acompanha a Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais, ela é a coordenadora adjunta. Falei certo o nome, né, Idely? Então, vejam que essa aula de hoje promete, essa nossa conversa de hoje promete, porque tem muita experiência envolvida aqui. E a Carla também, né? A Carla tem uma história
também é professora. A Carla é cientista social pela Universidade de Maringá, é mestre em ciência política pela Universidade Federal de São Carlos, é doutora em sociologia política pela Universidade Federal de Santa Catarina e foi a primeira vereadora da história eleita pelo PT em Florianópolis. Ela militou desde os 16 anos no movimento estudantil e depois se filiou ao Partido dos Trabalhadores, onde ela continua até hoje, para nossa felicidade, do PT e das mulheres do PT. Ela é fundadora da ONG Acontece e trabalha na defesa dos direitos da comunidade LGBTI+, e também é uma militante do movimento feminista. Então, essas duas companheiras que estão conosco aqui hoje vão discutir alguns dos elementos trazidos pela Ideli nas suas 4 aulas, que foram muito importantes. Eu quero convidar a todas para assistirem essas 4 aulas, e as questões que eu vou fazer aqui recuperam alguns aspectos para incentivar todo mundo a olhar para as aulas, que estão muito boas. Bom, Ideli traz na primeira aula um histórico das ações em relação aos direitos humanos no Brasil. Ela faz um recorte, especialmente do governo Fernando Henrique, passando pelo governo Lula e chegando ao governo Dilma, e ela vai nos mostrar como é que o Estado brasileiro se instrumentalizou para a elaboração de políticas públicas na área de direitos humanos. E ela destaca fortemente nisso a participação da sociedade civil, a importância, nesse contexto, da participação da sociedade civil. Então, ela vai trazer as questões que foram objeto de modificação na Constituição, na legislação, visando consolidar e aprimorar os direitos. Bom, aí ele vai mostrar que depois do golpe jurídico-político que tirou a presidenta Dilma do poder e depois da eleição do Bolsonaro, há um circuito de retrocessos institucionais de diferentes ordens. E, em função desses retrocessos, ele trouxe na aula uma carta de ex-secretários e ex-ministros de direitos humanos no Brasil, buscando recuperar esse histórico e, ao mesmo tempo, afirmar a importância dos direitos humanos. Bom, nós temos assistido violências e violações brutais em relação aos direitos humanos por parte das forças de direita que sustentam o governo Bolsonaro. Então, por conta disso e de toda a desqualificação que as forças de direita fazem no Brasil em relação ao que sejam os direitos humanos e a sua importância para a vida da sociedade, para a vida das pessoas, para a realização da justiça, da liberdade, eu queria pedir para a Ideli, para a Carla, comentarem um pouco a partir dessa aula, afinal, o que são direitos humanos? E quais são os direitos humanos das mulheres que vocês consideram mais importantes? Nas aulas, a Ideli deu várias dicas e eu queria que ela retomasse isso aqui e como tem sido e o que são violações de direitos humanos. É isso, assim, um resumo, porque 5 minutos é um tempo curto para falar de tudo isso. Mas eu queria que a gente fosse bem objetiva, para que todas as mulheres possam, quando a gente falar em direitos humanos, elas possam realizar isso bem concretamente. Com você, Ideli, depois a Carla. E depois a gente inverte as rodas. Estar participando nesta programação de formação do projeto Elas por Elas, que é algo fantástico no PT. Lá no currículo da Carla só foi omitido que ela é colaboradora antiga do Elas por Elas, né? Ela foi, inclusive, a pessoa que atuou diretamente aí na formação das nossas mulheres. Então, em primeiro lugar, parabenizar, né? Agradecer a oportunidade. E eu quero dizer assim, ó, quando você fala direitos humanos, é tudo que você possa imaginar que precisa estar garantido para que aquele ser humano, aquela pessoa,
possa se realizar, viver com dignidade, entende? Poder evoluir, poder, né, se sentir feliz, realizada. Então, é uma gama muito grande, né, de direitos para que cada uma, né, possa se sentir como um ser humano plenamente realizado. Né? Então, aqui eu não vou especificar, porque eu acho que todo mundo mais ou menos entende, né, o que é necessário para as pessoas poderem, né, serem respeitadas, viverem felizes, realizadas, né, de maneira respeitosa, né, em termos de sociedade. Agora, só é possível você avançar nos direitos dos seres humanos dependendo, né, de como é que a sociedade vê cada uma. E eu estou dizendo que isso não é qualquer coisa, porque é o seguinte, teve um período histórico onde a mulher era vista como um ser que sequer tinha alma. Ela era tão inferior que ela não tinha alma. Ela era eu não lembro agora a expressão, mas ela era o agente do demônio, da tentação. Então, se na sociedade esta ideia prevalece, é obviamente que estas mulheres não vão ter os seus direitos, todos os seus direitos garantidos, né, e exercidos. Porque quando você fala em direitos humanos, você tem que trabalhar na lógica de institucionalizar, ter as políticas de governo, de Estado, entende, legislação, mas tem uma coisa que é da sociedade, que é mexer com as mentes, entende, com os corações, da visão, da famosa ideologia. Qual é a ideia que move, entende, para garantir ou não os direitos. Então, eu quero dizer o seguinte, direitos humanos é um processo de construção em termos de políticas públicas, de legislação, mas principalmente de ideologia, ou seja, da ideia que move predominantemente a sociedade. E aí, eu acho que a gente tem, assim, inúmeros exemplos de como foi evoluindo e quanto ainda nós temos que evoluir em termos de direitos humanos para as mulheres. Nós só conquistamos o direito de votar e ser votado em 1932, não faz nem 100 anos, né, que a gente tem o direito de votar e ser votado, né? Durante um bom período, nós não podíamos trabalhar sem autorização. Né? Um homem tinha que autorizar, entende? Para a gente poder trabalhar. A minha avó, por exemplo, né? Ela não conhecia dinheiro, ela não sabia, entende? O que era o dinheiro, porque toda a questão financeira era administrada pelo meu avô ou pelos meus tios. Então, a minha avó, o dinheiro não chegava na mão dela. Né? Então, assim, são direitos que não só não estavam garantidos, precisam ser garantidos, porque você tem que ter a política pública que garanta, a lei que garanta, mas também a sociedade tem que evoluir a ponto de, né, permitir que os direitos sejam exercidos e garantidos. Então, Carla, e o que você nos diz sobre essas questões? Bom, primeiro eu também queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, Selma, Ideli, todos que nos acompanham aqui nessa atividade do Elas por Elas. Reforçar o que a Ideli trouxe, que eu tive o prazer de colaborar com esse projeto que fez e faz tanta diferença para o Partido dos Trabalhadores, do ponto de vista da formação, do incentivo às mulheres a ocuparem mais as fileiras do PT e também se lançarem às disputas eleitorais, né, a partir do nosso partido. E trazer alguns elementos para não me repetir ao que a Ideli colocou, mas eu queria recuperar um pouquinho esse histórico da própria fundação dos direitos humanos, né? E trazer para o pessoal que nos acompanha que, do ponto de vista histórico, o mundo passou, no início do século XX, né, por episódios de violações da dignidade humana dos indivíduos muito forte, com as experiências
da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, do fascismo na Europa, de abolições escravocratas mal solucionadas na América Latina, e que, no período pós-guerra, né, em 1948, foi lançada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, muito baseado em toda a experiência nazista de desumanização dos indivíduos no mundo todo, a partir dos campos de concentração, minimamente, que os países, né, em torno da Organização das Nações Unidas lançaram uma carta definindo que os estados signatários dessa carta, ou seja, os países, deveriam cumprir acordos e colocar legislações, como a Ideli colocou, políticas públicas que garantissem, portanto, essas normas, regras, que garanta a dignidade de todos os indivíduos, de todos os seres humanos, a partir, inclusive, das nossas diferenças enquanto seres humanos, né? das nossas individualidades, que a gente não olhe para os seres humanos a partir de uma homogeneizando, né, todos os seres humanos, mas que a gente garanta essas individualidades. Então, garantir os direitos humanos é garantir a vida de todos nós, a liberdade de todos nós, a igualdade de condições para sobrevivermos nessa sociedade que já é baseada em tantas desigualdades, inclusive, né? A nossa integridade física, psíquica. Então, quando a gente fala em um Estado como o Estado brasileiro, garantir os direitos humanos da sua população, para além de buscar superar o estado de violência física estritamente, é também buscar superar as desigualdades como a que a fome atinge, o desemprego atinge, a realidade de diferenciação no acesso de saúde, educação, condições de habitação, né, que são o mínimo de direito que cada um de nós necessitamos para viver dignamente. E quando a gente faz este recorte, né, destas desigualdades que a sociedade possui, a partir do ponto de vista de gênero, de raça, de classe, de orientação sexual, de origem, seja ribeirinha, urbana, rural, a gente percebe que existem parcelas da população, e as mulheres muito mais afetadas, que sofrem essa violação de direitos humanos no seu cotidiano mais profundo, por conta de como essa nossa sociedade está estruturada. Então, a gente fala, e os números trazem, a Ideli traz nas suas aulas também, o quanto que o desemprego afeta mais as mulheres, o quanto que a diferença de condição na habitação, e aí o programa Minha Casa Minha Vida e também o Bolsa Família foi fundamental para dar viabilidade para as mulheres acessarem tudo isso, né? Então, eu acredito que a gente precisa partir desse entendimento para entender como que o Estado pode agir para garantir esses direitos humanos. Bom, a partir da fala de vocês, eu estava me lembrando aqui de um texto da Marilena Chauí, que ela diz o seguinte: se nós precisamos declarar direitos, é porque eles não são óbvios. Então, é muito interessante vincular isso à segunda aula da Ideli. Por quê? A Ideli nos diz o seguinte, que não é possível garantir os direitos humanos se nós não tivermos políticas públicas, né? Ela falou disso agora na primeira questão, a Carla também. Políticas econômicas, sociais, culturais. E ela nos diz também que é muito importante que as violações sejam devidamente punidas. Isto é preciso que você tenha políticas e canais de denúncias para a tomada de providências. Isso envolve uma rede de instituições, envolve os conselhos, envolve as delegacias das mulheres, os órgãos do judiciário e um fluxo de trabalho, um fluxo que articule tudo isso. Então, a Ideli, ela realça muito que para fazer tudo isso, você precisa da participação das pessoas, porque não é possível construir uma rede com essa potência, com essa força, se você não tiver as pessoas não só fazendo as denúncias, mas ajudando a aperfeiçoar e formular as políticas. Então,
ela mostra que é muito importante, além das políticas de longo prazo, aquilo que ela chama de estado de alerta, que são os mecanismos para que as mulheres, especialmente as mulheres, possam manifestar o que está acontecendo. Então, ela cita as delegacias da mulher com atendimento especializado, a Casa da Mulher Brasileira, e aponta como necessidade ainda que essas políticas sejam institucionalizadas, e ela toca em duas questões bastante importantes. A primeira, três. Primeiro, que é preciso ter legislação que faça essa institucionalização. A segunda é que precisa de condições de financiamento de tudo isso. E a terceira é que é preciso que essas políticas sejam concebidas de modo intersetorial. Não é possível fazer isso com uma área só. Nós já falamos aqui indiretamente hoje de vários ministérios, nas duas respostas. Bom, ela deu o exemplo do Minha Casa Minha Vida, a Carla também retomou isso, das pessoas, das mulheres e das pessoas com deficiência, e às vezes mulheres com deficiência que foram beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida. E eu queria que vocês, então, à luz desse brevíssimo resumo que eu fiz aqui, e sobretudo do que a Ideli traz na O2, que vocês colocassem o seguinte: isso está acontecendo no Brasil, nos estados e nos municípios? Vocês acham que há financiamento específico, políticas integradas, articuladas intersetorialmente para levar à frente as políticas de defesa dos direitos humanos? E, ao mesmo tempo, o que está acontecendo no governo federal em relação a isso? Então, agora nós vamos inverter. Agora eu passo a palavra para a Carla e depois eu passo para a Ideli de novo. Vamos lá, Carla. Beleza. O que você acha disso? Bom, é uma responsa, né? Essa resposta e essa pergunta que você nos faz também. Mas eu queria começar a minha resposta pelo final da resposta anterior da Ideli, que eu acho que nos dá um gancho importante, quando ela fala sobre a necessidade de que a gente também mude as mentes e os corações, né? A gente precisa entender que o Brasil, ele se formou, a história da formação política do Brasil, da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, ele se formou com valores muito conservadores e com valores muito cerceados pelo que foi o processo colonizador, né? Inclusive de influência do colonizador, das igrejas e do porquê que o Brasil surgiu, né? Nessa ideia de estar a serviço da colônia. Então, quando a gente fala sobre a construção das políticas públicas, a gente fala sobre a necessidade, sim, de que as instituições tenham ações muito efetivas, mas a gente precisa também de tempo dessas políticas funcionando para que as pessoas e as gerações vão se convencendo dessa alteração da própria cultura política brasileira, que é fundada no conservadorismo e em vários preconceitos e entendimentos do que é, por exemplo, a própria mulher ou outros sujeitos de direito que às vezes têm o seu direito humano negligenciado. Então, nesse sentido, eu acho que nós não tivemos muito tempo no governo federal, embora com ações institucionais nacionais muito fortes, de, primeiro, enraizar essas políticas públicas nos estados e municípios, de modo a essas unidades federativas, que é onde a vida da população de fato se organiza, alterar a dinâmica da própria cultura política para superar tudo isso. Então, acho que esse é um desafio que nós tivemos e ainda temos. E porque nessas localidades a situação dessas políticas, ao meu ponto de vista, ainda eram muito frágeis por falta de tempo mesmo da sua vida sendo executada, é que a partir do golpe contra a presidenta Dilma, em que nós tivemos no governo federal tomada de assalto um outro projeto político na contramão daquilo que a gente estava construindo, que desarticulou todas as possibilidades de continuidade dessas políticas, os estados e municípios também
se fragilizaram. E daí, a primeira coisa que aconteceu foi, de fato, o corte de financiamento para que essas políticas acontecessem. Então, hoje a gente está aqui, né, eu estou vereadora numa capital, né, em Florianópolis, e a gente vê que não existe mais recurso para a realização de espaços fundamentais para essas ações acontecerem, como a própria realização das conferências. Elas não existem mais, né? A Ideli fala ali sobre a necessidade de participação popular para constituir essas políticas. As conferências foram cortadas no CERN, né, que era o DNA do nosso projeto participativo, popular e democrático. A desarticulação da sociedade civil também ela é notória, desde o governo federal, em que os conselhos populares de direito, né, do controle social foram desarticulados também, em grande medida, nos estados e nos municípios. Eu tive a oportunidade de ser conselheira nacional LGBTI+, e trabalhar também com a SDH, quando a Ideli esteve lá, na busca, né, de enraizamento do Sistema Nacional LGBT, e nós vimos a dificuldade disso nos estados e municípios, né? Então, isso ainda nos nossos governos. Quando a gente tem um projeto de governo federal que não quer que nada disso funcione, a gente tem a desarticulação total da possibilidade dessas políticas públicas hoje nos municípios. Muito obrigada, Carla. E Ideli, você que foi ministra, olhando hoje para a situação do país e dos municípios e dos estados, o que você nos diz em relação à política de direitos humanos? Olha, Selma, eu quero pegar um pouco aí na continuidade da Carla, né? Porque a Carla foi detalhando um pouco, né, a desestruturação das políticas públicas de garantia de direitos, né? As conferências para poder ouvir, estar sintonizado com o que está acontecendo, os conselhos, né, que monitoram, acompanham, propõem, né, e faz com que a política pública seja dinâmica, né, esteja sempre atenta aos avanços necessários. A questão da própria estruturação financeira, né, em termos de orçamento, os cortes, aquelas unidades de sempre alerta, né, como eu chamei na aula, né, que são os DISC, né, o DISC 100, o DISC 180, que está tudo desestruturado, né, foi tudo fragilizado, a própria, todo o incentivo, né, para as casas-abrigo, a questão das delegacias de atendimento especializado às mulheres, o próprio programa, né, da Casa da Mulher Brasileira, ou seja, tudo isso está desestruturando, ou já está desestruturado, já está na situação de terra arrasada, tá? O que significa que, ao retornar, né, um projeto político voltado aos interesses da maioria da população e com o objetivo de inclusão social, né, de combate à desigualdade, nós vamos ter que reconstruir todo esse sistema nacional, né, de políticas públicas em direitos humanos. Mas, para mim, nada disso é tão grave quanto algo que aconteceu e que eu quero dizer para vocês que me preocupa muito mais. Porque reconstruir a gente já tem, né? Tem acúmulo, tem experiência, a hora que a gente, né, tiver no comando puxando, as pessoas vêm. Foi assim, né, que a gente deu conta de construir. O que aconteceu com a retirada, né, com o golpe da presidenta Dilma, nós tivemos ali o período, né, do temeroso, né, e agora do bolso miliciano, tá? Foi algo muito mais grave do que a mera destruição do sistema e das políticas públicas. Porque eles trouxeram para o cotidiano, eles retiraram do esgoto aquilo que eu chamo de monstros. Eu chamo de monstros. Os monstros saíram do esgoto. Não que a gente não soubesse e, né, tá aí, né, para provar pelo histórico. A Carla acho que foi muito feliz quando ela faz todo o contexto histórico, político, econômico e social do país, né, para a gente poder entender, né, todas as lutas, todos os enfrentamentos que precisam ser feitos. Mas a gente sabe, sempre soube que tem machista, que tem misógino, que tem
homofóbico, que tem racista, que tem elitista. A gente sabe que na sociedade brasileira até não poderia ser diferente, né? Uma sociedade que fez genocídio de índio, entende? Escravizou durante mais de 3 séculos, entende? Que tem a maior concentração de renda, que tem a maior concentração fundiária, né? Que a violência é regra. Não podia deixar de ter, né, todos esses monstros, mas eles agora não, entende? Agora eles saíram do esgoto e como eles têm na maior personalidade, né, na figura política, né, do mais alto escalão, que é o presidente da República, alguém que incentiva, apoia, né, legitima todo esse comportamento, esta visão, esta ideologia da violência, entende? De todas as formas de preconceitos e de divisão, né, de ódio e tal. Fazer isso tudo voltar para o esgoto vai levar tempo. Vai exigir de nós muito esforço. Então, eu digo assim, todo o nosso trabalho não será só reconstruir e fazer avançar as políticas públicas de direitos humanos. Nós vamos ter que obrigatoriamente fazer um trabalho intenso, difícil, duradouro, para de novo mexer com as mentes e os corações, para a gente poder avançar, entende? A forma como cada um vê o outro, cada um convive com o outro, cada um, entende? Pensa como é que deve ser a relação com o outro, entende? Seja de classe, seja de raça, seja de gênero, seja do que for, né? Então, do meu ponto de vista, eu acho que isto é o que mais nos preocupa, entende? Porque a gente está vendo, né? Aumentou a violência contra as mulheres durante a pandemia? Aumentou, né? Todo mundo ficou, né? Uma parte ficou em casa, né? Mais, né? Suscetível e tal. Mas não aumentou também porque a macharada toda aí se achou no direito de ser bonito, né? Ser bonito, ser feio e dar bordoada na mulherada? Entende? Está incentivado isso, gente. Como está incentivada a questão do racismo. Como é que pode uma juíza achar normal um jovem negro algemado correndo atrás de um motoqueiro, né, de um policial que prendeu ele, algemou e fez ele correr atrás. E a juíza diz que isto é normal. Nós tínhamos que colocar ela correndo atrás, algemada, entende? Numa moto para ela ver se isto é normal. É inadmissível, né? Então, assim, sabe, essa normalidade do absurdo é que, do meu ponto de vista, é o mais preocupante, entende? Me passei agora, me empolgo. Quando eu falo disso, na verdade, o que você trouxe agora e o que a Carla trouxe também nos remete à sua terceira aula. Porque na sua terceira aula, você fala de algo muito importante, que é um tema pouco conversado entre as mulheres e que cada vez é mais necessário que seja. Porque todo esse circuito de violências, de desconstrução do ideário da justiça, da liberdade, dos direitos humanos, ele se assenta num conjunto de processos que envolvem a internet. Então, você fala de duas coisas. Uma é do que é a desigualdade digital e social hoje, e fala da internet como foco da disseminação do ódio. Bom, eu queria perguntar algumas coisas a partir do seguinte. Você mostra, por um conjunto de pesquisas que você mobiliza para a aula, que, primeiro, hoje 26 milhões de pessoas, a maioria mulheres, não têm acesso à internet. Nós vimos isso no processo da pandemia por meio da educação claramente. Segundo, você diz que 14%, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras têm computador em casa. E que a alternativa é o celular, que oferece maior restrição de acesso. E você mostra também que 1/4 da população urbana, são 35 milhões de pessoas,
não têm conexão, e na área rural 47% das pessoas não têm conexão com a internet. Bom, aí você demonstra com clareza que, de fato, isso significa não acesso aos serviços públicos, não acesso à informação e dificuldade de trabalhar, porque as pessoas não conseguem emprego e não conseguem nem tentar alguma coisa por conta própria. Então, você mostra na sua aula que o fosso que está se criando entre aqueles que têm acesso à informação e aqueles que não têm é muito grande. Você mostra o seguinte, que isso afeta especialmente as mulheres. Então, nós temos, ainda hoje, como desafio, o alto custo da internet, a falta de conhecimento e o déficit de infraestrutura, né? Você falou que quando o mundo e o próprio país está começando a adentrar o mundo virtual do 5G, nós aqui não chegamos nem nos 4G em muitas regiões do país. Bom, essa situação nos remete para a outra questão que você traz, que eu achei muito, muito importante, que foi o veto presidencial, né, do presidente, em relação ao projeto da deputada Rosa Neide, de usar os recursos do FUST para acesso gratuito à internet por parte dos professores e alunos, e também a garantia de equipamento, porque nós precisamos de equipamentos, às vezes é um celular por família, como vocês sabem muito bem. Bom, e você levanta um outro problema, que é a relação entre a internet e o poder, que, de certa forma, você já tocou na conversa anterior, a Carla também, mas eu gostaria de retomar, que é como a internet tem sido instrumentalizada pelo gabinete do ódio e, ao mesmo tempo, para interferir nas individualidades, no controle da informação e na democracia, como aconteceu nas eleições brasileiras, como aconteceu nas eleições dos Estados Unidos. Ou seja, essa falta de controle ameaça a democracia. Eu queria que vocês duas comentassem algo que me parece muito importante a partir da aula da Ideli, que é o seguinte. Hoje, como a carência de comida saudável na mesa, sem veneno, é fundamental, como o emprego é fundamental, como a proteção das crianças é fundamental, como a vacina é fundamental, se perde de vista isso que a Ideli trouxe. A inclusão digital é essencial para que as pessoas possam viver menos em situação de exclusão, para que a exclusão possa ser superada. Então, como vocês veem a articulação das lutas das mulheres pelo emprego, pela comida na mesa sem veneno, pela garantia dos direitos sociais, a luta pela inclusão digital? Como vocês concebem e pensam isso? Agora começamos pela Ideli. Lá não falei na outra, vou começar agora, entende? Aquele veto do Bolsonaro, a distribuição dos absorventes, né, na questão da pobreza menstrual, e o veto que ele fez ao projeto, né, da nossa, da pobreza, né, menstrual era da Marília Arraes, e o da questão da internet, né, utilizar o dinheiro do FUST, né, do fundo para a utilização da questão das telecomunicações, para garantir, né, a infraestrutura para todas as escolas do país, né, de rede para poder utilização de internet e também dos equipamentos. Ele também vetou, né, ele vetou os dois. E os dois afetam, né, o da pobreza menstrual indiscutivelmente, né, e o da internet também. Porque é o seguinte, quem é que trabalha em escola que não tem rede de internet neste Brasilzão sem porteira? Rede municipal, principalmente, né? E também rede estadual. Quem trabalha, quem dá aula, são mulheres. São mulheres que trabalham lá sem a menor condição, entende? De poder estar acompanhando. Então, quando veta
está atingindo, né, o direito das crianças, dos adolescentes e das mulheres poderem executar, né, o seu trabalho educacional, já que nós somos, né, em determinadas, né, situações, eu não diria 90%, é 100%, né, as trabalhadoras, né, em educação. Então, esta questão de você ter a diferença, a exclusão do acesso, porque não tem o equipamento, não tem o conhecimento, não tem o recurso, porque você ter o equipamento significa você custear também, né? Tem os famosos planos, né? Que eles ficam ligando para a gente e tal. Então, você precisa ter apoio, que eu comparo assim, eu até brinquei na aula, o Lula lançou Luz para Todos, né? Depois teve o Água para Todos, com as cisternas, e vamos ter que ter internet para todos, vai ter que ter política pública para garantir internet para todos, internet de qualidade. Porque tudo muda muito rápido, muito rápido. Então, assim, aquele dado é fundamental. Está se discutindo 5G, a implantação do 5G, a maior parte dos nossos municípios não tem sequer 4G. E uma boa parte não tem qualquer acesso à internet. Tem município que não tem acesso à internet. Então, toda esta exclusão digital, ela aprofunda já a desigualdade. Porque já tem uma desigualdade de acesso a serviços públicos, a renda, a gênero, a raça, entende? Tudo isso se somando e ainda vem mais uma para acachapar, que é a diferença, né? A exclusão digital. Então, não é possível você imaginar qualquer tipo de... Porque, assim, a economia está digitalizada, entende? Está tudo cada vez mais digitalizado. Então, é impossível você, né, não colocar isso no centro, né, da conjuntura em termos de reivindicação de direitos. E eu queria rapidamente abordar a outra questão, que é a questão da internet e poder. Porque as pessoas não têm a dimensão do que é que significa a agilidade, a rapidez com que as informações sobre cada um de nós estão servindo como barganha, como produto. Hoje vale mais os dados sobre as pessoas e como você manipula esses dados, como você pode utilizar esses dados, desde para vender coisas, como também para implementar ideias. Porque tem os dados, aí por conta, né, de toda a estrutura astronômica que nós temos hoje de armazenamento, de segmentação, você consegue, quem tem dinheiro e condição de manipular, você consegue em poucas horas, né? O Facebook esta semana estava aí dizendo que em 30 dias ele transforma qualquer um num violento sectário. E conseguem, porque, entende, manda o conteúdo, a ideia, a fake news, tudo direcionada para reforçar e potencializar a rede de ódio, né, as posições políticas, interferindo no poder. Por isso que é interessante, né, as grandes plataformas são todas americanas, e a briga do 5G com a China não tem a ver com o 5G, com a tecnologia. É que a China exige que o controle de todos os IPs, né, que são onde estão armazenados, né, as informações de todos os computadores do mundo, isso está nos Estados Unidos sob o controle deles. E a China exige que isso seja, entende, supervisionado por um conjunto de países, para não ser utilizado, porque eles utilizam, né? Eles sabem. O FBI agora lançou um relatório, eles sabem o que eu estou falando agora aqui, entende? O que eu estou gravando, eles sabem. Entende? Eles têm um sistema de saber, eles sabem tudo o que cada um, quem eles querem, eles sabem tudo. Então, isto é uma questão de um poder tamanho que nós precisamos estar atentos, porque é a nossa privacidade,
entende? É a nossa democracia, é o nosso direito, né, de pensar, de agir, que está sendo manipulado, né, por estas grandes plataformas. Então, esse é um debate da hora, muito da hora, né? Obrigada, Ideli. Carla, vamos continuar com essa conversa. O que você nos diz sobre isso? Essa questão tão importante. Bom, ouvindo a Ideli aqui falar, eu estava, na verdade, angustiada, porque o que fica para mim muito desse debate sobre a questão da internet é que todas as nossas outras duas respostas relacionadas às violações de direitos humanos, à construção de políticas públicas de combate às violações de direitos humanos, elas se tornam ainda mais desafiadoras se a gente for pensar a internet como um elemento disso, né? E quando a Ideli traz essa questão da internet como essa relação de poder, né, que afeta os indivíduos, né, a sociedade em algumas coletividades, grupos de pessoas, e também o Estado, né, e a gente pode lembrar aí o caso das invasões de dados relacionadas à presidenta Dilma, inclusive no contexto do golpe e tudo mais, é muito mais difícil da gente estruturar políticas públicas de combate à violação de direitos humanos se a gente não tiver isso como um fator crucial, né? Então, para propostas que a gente vá colocar na mesa, né, para um futuro próximo aí que busque romper com esse estado de coisas, sem dúvida nenhuma, além da gente aprofundar um debate sobre regulamentação da mídia, democratização da mídia, né, que a gente pensava em parte dos nossos governos, muito do ponto de vista da telecomunicação, de TV e rádio, né, a gente vai ter que ter uma galera aí muito nerd para pensar isso do ponto de vista da internet. Inclusive porque tem tudo a ver a gente pensar a partir da internet essa questão de direitos humanos também, porque puxando sempre esses ganchos históricos que eu gosto de dar, a gente também não pode esquecer que o desenvolvimento da internet também se deu no contexto da Segunda Guerra Mundial, né, pelo Alan Turing. Então, ela também foi criada já como um mecanismo de espionagem do inimigo, né? Não era para vender AliExpress, para iFood, não era nada disso para que a internet surgiu. Ela já surgiu como um instrumento de espionagem, né? Então, ela se constitui a partir disso. E a gente vai precisar ter, de fato, mecanismos muito colocados. A gente tem aí, hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados, e a Ideli fala muito sobre essa questão de dados também, de quanto os dados, né, viraram esse ponto de barganha, e a própria LGPD, que coloca no indivíduo, né, o poder de autorização sobre disponibilizar os dados ou não, já é uma relação de poder também dentro do meio da internet para o acesso a recursos, né? Então, se tudo hoje está informatizado e digitalizado e a partir de dados da internet, para um indivíduo que consegue, né, ter um aparelho celular, acessar a internet e quiser baixar um aplicativo qualquer hoje, ele precisa estar de acordo com uma série de coisas lá, senão ele não consegue baixar o aplicativo, né? E aí como que a gente vai pensar tudo isso, né? Uma outra questão colocada para o 5G também, que vocês estavam falando aí, e que também tem a ver com o 4G, é que não basta a gente ter as estruturas de transmissão da internet, né, fibra ótica, etc. e tal. A gente também está falando em qual tecnologia possibilita a recepção dessa nova configuração de internet do 5G. Não é qualquer aparelho celular, qualquer computador que vai recepcionar isso, né? Então, a gente está falando novamente em poder do ponto de vista do acesso e ao consumo de determinadas tecnologias, né? E quando a gente fala de uma sociedade desigual, desempregada, com desigualdade de renda, a gente também está falando na possibilidade ou não
de acessar tudo isso. Então, penso que a gente tem um grande desafio pela frente nesse sentido. Inclusive, não vou me aprofundar, mas é algo que eu tenho tentado provocar muito em alguns espaços, a própria configuração da classe trabalhadora e com quem a gente vai conversar daqui para diante está baseado também nessa reconfiguração da informática, das tecnologias, das startups, e não é mais, né, uma lógica de organização do trabalho que a gente tinha há 40 anos atrás, quando o próprio PT surgiu, né? Então, acho que também é um desafio partidário político que a gente tem de pensar essa reconfiguração da classe trabalhadora também. Bem, nós estamos caminhando já para o fim da nossa roda de conversa, e diante das questões que vocês colocaram agora, eu primeiro queria dizer que elas têm uma importância em si. Que as mulheres, que a maioria da população tenha domínio da extensão da questão já é extremamente importante, porque as pessoas vão se perdendo no cotidiano, na utilização ou na não utilização dos equipamentos, da internet, sem saber que o que sustenta tudo isso é uma operação muito grande, que envolve a globalização, envolve o processo de financiarização, envolve, como a Carla colocou, as mudanças no mundo do trabalho. E envolve também questões éticas muito sérias. E aí eu chego na quarta aula da Ideli. Por quê? A Ideli nos traz uma contribuição importante, mostrando que a internet, que traz tantas possibilidades de comunicação, de contato, de compreensão, também traz violência. E a violência que a internet traz, ela é movida por pelo menos duas vertentes, a violência psicológica e o assédio. Isso vale para todas as mulheres, mas para as crianças, para as mulheres crianças ainda, e para as mulheres jovens, isso é muito pior. Né? A quantidade de processos de violência sexual que tem a internet como mediação é muito séria. E tráfico de meninas, enfim. Então, acho que seria muito importante que vocês comentassem como é que nós podemos pensar políticas, considerando esta profundidade do problema que nós conversamos até agora, que possam tanto aprimorar a legislação, quanto criminalizar as violências de tal maneira que isso tenha limite. E a segunda coisa é que, diante disso, é preciso também medidas que possam, seja no âmbito do legislativo, seja no âmbito do judiciário, combater o gabinete do ódio. Então, eu trago essa questão e peço para vocês, nas considerações finais, vocês falaram isso ao longo da conversa, mas que vocês pudessem trazer algumas pistas estruturais para nós, de como é que a gente pode caminhar com um programa em relação aos direitos humanos, envolvendo, como a Ideli colocou, financiamento, definição de políticas e intersetorialidade, num projeto de reconstrução e transformação do Brasil, que nós esperamos que seja conduzido, liderado pelo nosso querido presidente Lula. Mas para que isso aconteça, nós vamos também ter que ter um amplo processo de sustentação dessas políticas depois da eleição, se nós vencermos a eleição, e eu acredito que nós vamos vencer. Mas como é que a gente sustenta isso, considerando essa disseminação do ódio e a batalha das ideias que a Ideli sugeriu que nós temos que travar? É isso. O que vocês têm a dizer? Vamos começar agora pela Carla e depois eu devolvo para a Ideli. Olha, Selma, eu vou ficar ainda na aposta de que, do ponto de vista estrutural e imediato para algumas coisas que estão colocadas, né, dessa questão da violência cibernética, da guerra híbrida, né, das informações, das ideias,
da violência que ataca as mulheres, principalmente, não só fisicamente, embora a gente tenha aí os piores índices de feminicídio e tudo mais, de violência contra as crianças que você colocou, a gente vai precisar fazer algo que a gente não fez, né? E aí não é uma crítica pela crítica, mas é só um ponto mesmo, que é o que eu disse anteriormente. Eu acho que a gente vai precisar ter pontos muito radicais de regulação da informação do ponto de vista da democratização da mídia, né? Seja pela democratização do acesso à internet, seja pela democratização do recurso para as mídias tradicionais, mas a gente vai precisar enfrentar a questão da informação de frente e utilizar esses canais de informação, os hegemônicos, os de massa, os alternativos, como vetor das ideias que nós queremos e nós apostamos para a reconstrução do país. Nós vamos precisar falar ainda mais sobre o nosso projeto, né, para fazer essa disputa. Eu acho que a gente, de algum modo, a gente tende a pegar mesmo fake news que são contra nós, né? E ao invés de pegar aqueles pontos contraditórios e qualificá-los, vendendo o nosso peixe, né, para aquilo que a gente de fato defende, a gente diz que aquilo lá é mentira, né? A gente não pega a mentira e requalifica do ponto de vista da ideia que a gente defende. Então, acho que são algumas práticas mesmo que a gente vai precisar ter como balizadoras desse projeto, né? Porque eu vou retomar também a questão do tempo e a questão das mentes e corações que a Ideli colocou. A gente não tem tempo a perder, né? A gente sabe que a gente, em 13 anos, transformou a cara, a vida e a dinâmica do país, mas em menos de 5 anos, tudo que a gente construiu, que estava tentando se solidificar, pareceu um castelo de cartas diante de tanto ódio, de tanto desmonte colocado desde o golpe contra a presidenta Dilma. Então, a gente vai precisar reconstruir principalmente esses laços com aqueles e com aquelas que nos sustentam, de fato, do ponto de vista ideológico, partidário, da política e da concepção de sociedade que a gente tem. E nisso se insere o próprio entendimento da mudança do perfil da sociedade, do perfil das representações políticas, do perfil da semiótica da política, do perfil da linguagem da política e de como a gente acessa as pessoas que são nossas, digamos assim, né? Então, isso vai demandar, sem dúvida nenhuma, muitos pactos entre nós mesmas e mesmos, né? Mas também uma ousadia muito grande desse ponto de vista, porque existem coisas que os nossos governos conquistaram e oportunizaram para a população, como acesso à cultura, como o próprio combate à violência contra as mulheres, o acesso à educação à população negra, a demarcação de terras indígena e quilombola, a cultura pluralizada, e emergiu uma série de sujeitos para a sociedade que não estavam até então disputando o poder, inclusive, que agora estão, e que a gente vai precisar dialogar com eles, porque nós dissemos, vocês são gente, vocês têm direitos humanos, o Estado está olhando para vocês, né? E agora esses sujeitos vão precisar mais e mais estarem à frente dos pactos que vão ser construídos, dando as rédeas, muitas vezes, desses pactos, né? Então, essa reconstrução dos espaços de participação e controle social, não só da voz, mas da vez também, vai ser fundamental para esse projeto de reconstrução do Brasil, que certamente, sim, será conduzido neste primeiro momento pelo presidente Lula, e estamos aqui à disposição para isso, inclusive, né? Muito obrigada, Carla. E agora, Ideli, professora e companheira Ideli.
A vida é dura, viu? Porque os desafios são muitos e com muitos ingredientes inovadores, desafiadores, entende? Que nós vamos ter que encarar, né? Porque a sociedade está numa transformação de uma agilidade, né? Uma agilidade, assim, com uma acelerada, né? Uma aceleração tão grande que a gente, quando você acha que começou a entender, você já não está entendendo mais nada, né? Precisa, né? Tá todo dia ali. Mas eu queria colocar assim, ó, em primeiro lugar, nós temos que adequar a nossa ação política, a nossa reconquista, entende, de um Estado que promova os direitos humanos, né? E isso tudo tem que estar tão ou mais acelerado, entende, do que a própria sociedade, senão você não alcança, né? Então, eu acho que esse é o desafio. Eu usei na aula uma coisa que me chamou bastante atenção, né? A primeira legislação aprovada no Congresso Nacional sobre a invasão de rede, né? Invasão de sistema de comunicação, de computador, acabou provocando, né, a criminalização desta invasão, né, e a caracterização deste crime, que foi a Lei Carolina Dickmann. E foi interessante porque é o seguinte, já tinha no Congresso Nacional vários projetos tratando desta questão de invasão, né, de utilização dos dados sem autorização, sem permissão, etc. e tal. Inclusive, o nosso deputado Paulo Teixeira era autor, né? Ele tinha dado entrada no final de 2011, ele tinha dado entrada num projeto para regulamentar isso e ficou parado. Aí aconteceu o episódio Carolina Dickmann, ou seja, alguém invadiu, né, o computador dela, tirou troca de mensagens e fotografias íntimas e escancarou, né? Então isso foi uma comoção, porque ela era uma atriz famosa, etc. e tal. Então aproveitar uma conjuntura, né, que mexeu com algo muito delicado, né, da intimidade e da privacidade de uma atriz, que aí mas isso daí é utilizado, olha, a exaustão para tudo quanto que é mulher, né? Qual é a mulher que não foi ameaçada, né? Ou não teve já a sua intimidade revelada, né, nas redes. E aí acabou, então, sendo aprovado em 4 meses. Entende? Houve um episódio, foi maio, mais ou menos, assim, a Câmara aprovou, foi para o Senado, voltou e já foi sancionado. Entende? Em 4, 5 meses. Só que aí é o seguinte, eles aprovaram uma coisa que depois a tecnologia foi evoluindo e só foi adequado à mudança, porque assim, antes precisava entrar no computador para... hoje tem mecanismo de você, né, utilizar, chupar, né, fazer o chupacabra dos dados sem precisar invadir. E isso não estava caracterizado, entende? Não estava permitido punir. E só foi modificado em esse ano. A penalidade e as alterações que a própria tecnologia evoluiu. Então, eu acho que a gente tem, né, um desafio de agilizar, de estar atento, e tem um debate, né, sobre essa questão que tem que ser feito assim, de frente. Porque toda vez que você fala em democratizar, em regulamentar, entende? Venha o nhen-nhen-nhen da liberdade de expressão, né? Vem o nhen-nhen-nhen. Eu chamo de nhen-nhen-nhen, porque não tem jeito, não tem atividade na sociedade que não tenha regras, que não tenha transparência, que não tenha como é... Gente, até quando que nós vamos ficar submetidos a algoritmos que direcionam conteúdos, entendeu? Monetizam, inclusive, determinados youtubers, né? Que agora está cheio de youtubers, influencers, né? Eu nem sei como é que fala essas coisas, porque tem a Carla morre de rir, mas é assim, entende? Tem uma lógica de negócio, que em qualquer negócio tem que ter transparência, tem que ter regra, tem que, entende?
E tem que ter uma coisa que o Lula falou e todo mundo ficou assim, ó, né? Subiu, né? Ficaram tudo com os pelinhos eriçados. Tem que ter tributação. Como é que uma indústria que mexe com dados, entende, com uma quantidade de recurso astronômico, como é a questão da internet, dos dados e tal, não tem taxação? É só lucro, é só lucro, é só lucro. Não tem regra, não tem transparência e não tem imposto. Então, sabe, tem uma coisa da democratização, da regulamentação, da tributação, das regras de funcionamento, da transparência que nós vamos ter que enfrentar. Eles morreram de medo, foi muito interessante. Né? Eu falo bastante na aula ali, quando a gente lançou o Humaniza Redes, né? Que nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo direito, a direita sabia. Tanto que num único dia, né, eles derrubaram 3 vezes o site da Presidência da República para não deixar o Humaniza Redes, né, se implementar. Então, assim, ó, a presidenta assinou acordo com o Google, com o Facebook, com o Twitter, veio gente dos Estados Unidos, porque foi a primeira vez no planeta que um governo se preocupou em estabelecer regras para combater as redes de ódio na internet. E fazer isso em parceria, porque eles são responsáveis. As plataformas são responsáveis. Eles têm que ter pressão para retirar conteúdo. Eles têm que ter pressão para, entende, ter transparência na utilização, né, dos dados da gente. Então, e eles vieram dos Estados Unidos para a cerimônia do lançamento do Humaniza Redes, porque eles já estavam com 500 pulgas atrás da orelha, porque o Brasil tinha sido o país que tinha feito o marco civil da internet. Nós tínhamos protagonismo, entendeu, neste debate, que infelizmente, né, tanto o marco civil, o Conselho Nacional, né, que sempre acompanhava toda esta questão, o próprio Humaniza Redes, tudo isso se perdeu. E hoje nós temos uma política pública de internet e redes sociais. É uma política pública que está instalada no gabinete do presidente da República, movida e movimentada pelo filho dele, que é o gabinete do ódio, né? Que implementa a política pública do ódio, da fake news, do robô, entende? E de recursos, né? Recursos, porque eles financiam as redes do ódio. Entende? Através, né, dos benefícios e dos acessos, etc. e tal, eles monetizam. Tá aí o Alan dos Santos para não deixar ninguém mentir, né? Tá? Então, esse é o nosso desafio. E aí, como mulheres, né, porque nós somos as principais vítimas, mulheres e crianças, né, pretos e pretas são LGBTs. Tanto que nós fizemos uma audiência pública, né, há poucos meses atrás, a Carla nem citou, na Câmara, na Comissão de Direitos Humanos, onde mais de 40 vereadoras, na sua grande maioria, e vereadores, sofrem violência política, principalmente pelas redes sociais. É ameaça, entende? É desvirtuamento da imagem, né, um conjunto de violências, de ataques que são feitos pelas redes para impedir. E é interessante, né, porque o perfil era esse, mulher, jovem, preta, preto, né, LGBT. Então, eles focam, né, eles sabem o que é que eles têm que atacar. Tá? Até porque a própria Carla disse, né, as lutas e tal, trouxe, né, deu, também pelas nossas políticas públicas, deu protagonismo a estes diversos segmentos que hoje estão representados, né, em várias das câmaras de vereadores. E eu espero que estejam bastante representados na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas e no Senado da República agora em 2022 para ajudar o Lula, né? Tá? Então é isso, já falei demais. Essa conversa aqui é de uma importância muito grande. Eu quero agradecer muito você, Ideli e a Carla. Nós, tomando os temas da comunicação e dos direitos humanos, estamos conversando com as mulheres ribeirinhas, com as mulheres do campo, com as mulheres das periferias, com as mulheres das grandes cidades, mas nós estamos conversando com o planeta, com a geopolítica, com todos os fenômenos da globalização, nós estamos discutindo com a América Latina e com toda a necessidade de que não só nós pensemos na integração econômica, na integração cultural,
social, mas que nós pensemos na integração, na produção de conhecimento nesse campo, na ciência e tecnologia, para garantir a integração e para garantir a autonomia, soberania nacional dos países que integram a América Latina. Sem as mulheres, nada disso é possível. Então, eu achei esse debate muito importante. Ele dialoga muito com os nossos programas anteriores, que trataram do emprego e do desemprego, do Bolsa Família, das mulheres e a questão racial, das mulheres e as ruralidades. E eu convido, então, todas as pessoas que assistiram a essa roda de conversa e assistiram às aulas da Ideli, a divulgar, a construir outras rodas de conversa como essa nos seus diretórios, nos seus núcleos, nos seus locais de trabalho, nos seus territórios, no lugar de moradia, porque tem muita coisa a partir dessa roda de conversa e das aulas que deve suscitar não só a nossa preocupação, mas a nossa elaboração, a nossa ação em cada lugar desse país. Então, muito obrigada a quem está nos assistindo. Muito obrigada às mulheres que têm participado dessas discussões a partir das aulas. Muito obrigada outra vez, Carla, pela sua excelente contribuição nesse debate, e especialmente a Ideli, que parou a agenda para poder organizar as aulas e preparar falas muito substantivas, muito importantes, muito organizadas. Um abraço para vocês. Beijo, obrigada. Iniciei minha militância política no movimento estudantil, lutando pelas diretas já. Eu lembro que quando eu entrei na universidade, já me despertou o movimento, né? E comecei a trabalhar muito cedo também, então eu já estava no movimento estudantil e estava no movimento sindical. E minha vida sempre foi a luta, sabe? Minha vida sempre foi a luta, a construção do PT, sabe? Eu estive em vários momentos dessa construção, certo? Nunca me afastei do PT, sempre tive essa preocupação de estar nos movimentos sociais, mas também estar construindo o partido. A política, ela me incentiva, ela me inspira. Eu não vejo minha vida sem fazer a política, sabe, de lutar. A cada dia que a gente acorda é uma nova luta. Quando a gente vê as injustiças, principalmente no país, na conjuntura que a gente vive hoje no país, isso nos impulsiona a estar nas ruas, a estar organizando a sociedade, organizando principalmente as mulheres. Eu sou uma militante feminista, estou na Secretaria Estadual de Mulheres do PT. E é isso, a política, ela, mesmo que a gente queira sair dela, ela não sai da gente, certo? O tempo passa e quanto mais esse tempo passa, mais indignação a gente tem, certo? E isso impulsiona a gente. Agora, nós temos as dificuldades. Também, por exemplo, você ser uma militante, não é fácil você conciliar trabalho, filho, casa, com a militância política. Muitas vezes a gente está na rua, está nos espaços de luta e está pensando também como é que eu deixei meu filho em casa, como é que meu filho está, certo? Então, essa questão que também envolve essa questão dos cuidados, né? A preocupação que a gente tem com outras mulheres. Então, eu acho que todos esses obstáculos, todos esses espaços, eles têm que ser ocupados por mulheres, para a gente poder transformar essa política, certo? E não é fácil.
o papel da mulher dentro da sociedade, apesar da gente ter avançado muito nas lutas, mas a gente continua com muitas dificuldades de estar nos espaços de poder. E por isso que eu acredito que a gente não pode deixar a luta, a gente não pode deixar a política. Inclusive interagindo com outras pessoas que iniciam sua vida para alimentar esse sonho de ter dignidade, de ter respeito, de ter mais justiça para as mulheres, para os homens, para a juventude. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta para falar de gênero e assistência social. Quem preparou as aulas para a gente foi a ex-ministra de Desenvolvimento Social, Márcia Lopes. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.